Olá. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Vamos lá? Hoje nós vamos para a última aula de determinante. Eu vou te ensinar a regra de Quiot, né? Eu prometi para você que eu ia ensinar a regra de Quiot, o teorema de Laplace. Nunca é legal ensinar os dois na mesma aula, porque você acaba confundindo, né? Então, o ideal é você treinar bastante o teorema de Laplace e daí, numa outra aula, ver a regra de Quiot para até poder comparar as diferenças, né? Poder comparar e saber as diferenças. E também vamos ver as últimas propriedades de determinante, as propriedades que te ajudam sempre a facilitar as contas, né? Vamos lá. Então, coloque aí regra de Quiot. Beleza. Ou regra de Chiot, né? Depende de como você lê, de como você pronuncia, tanto faz. Ninguém vai te perguntar como é que você pronuncia Chiot no vestibular. Então, a regra de Chiot, eu não sei se é mais fácil ou se é mais difícil do que Laplace, não sei. Eu deixo para você tomar essa decisão aí, tá? Mas a regra de Quiot, ela só funciona se tiver o número 1. Se não tiver o número 1, não dá para aplicar a regra de Quiot. A regra de Quiot é obrigatoriamente com algum número 1 que tem no determinante. Então vamos lá. Eu vou montar aqui um determinante para nós. Claro que o determinante vai ser de ordem 4, porque normalmente a regra de Quiot e o teorema de Laplace nós usamos para a ordem maior do que 3, né? Porque a ordem 3 a gente já sabe fazer usando sarros. Então, regra de Quiot, por exemplo, 2, 3, 4. Eu estou colocando números... Quando você coloca 3 e 4, os números já ficam grandes e eu já não consigo fazer as contas. Então, espera aí. 2, 3, menos 1, menos 2. Menos 1, 0, 1, 1. Aqui, 1, menos 1, 0, 2. Menos 2, 2, 1, menos 1. Legal, então eu selecionei aqui números pequenos, né, tentando sempre facilitar as nossas contas. Aqui está o nosso determinante. É um determinante de ordem 4. E eu quero que você perceba que não é agradável aplicar o teorema de Laplace aqui. Você concorda? Porque para aplicar o teorema de Laplace aqui, você vai ter que fazer, no mínimo, 3 cofatores. E, no máximo, 4 cofatores. Né? Porque nós temos aqui temos poucas linhas, né, que tem um 0. Então, pode ver que nenhuma linha e nenhuma coluna tem mais do que um 0. Então, o teorema de Laplace, você vai ter que fazer, no mínimo, 3 cofatores. Não é agradável aplicar o teorema de Laplace aqui, apesar que vai dar certo se você aplicar. Então, eu vou te ensinar a regra de Quiot. Atenção. Selecione qualquer número 1. Selecione qualquer número 1. Tanto faz, tá? Pode ser qualquer um deles, eu vou escolher esse aqui. Ok. Esse número 1, você anota do lado aqui, ó. Anota do ladinho qual é o termo que ele está representando, qual é a posição que ele ocupa. Esse 1 ocupa a posição 24. Nós estamos na segunda linha, na quarta coluna, elemento A24. Muito bem, só deixa separadinho aqui, porque a gente vai usar o elemento A24 daqui a pouco. Então, como nós começamos a regra de Quiot? Atenção. Você começa a regra de Quiot montando assim, igual 1, vamos colocar aqui, o 1 é de azul, acho que eu perdi a cor azul aqui, tudo bem, vamos deixar, não tenho ideia onde é que eu pus, tá, eu já encontro a cor azul perdida aqui no meio do caminho, então vai ficar 1 vezes, esse 1 é o mesmo 1 que nós escolhemos, tem que ser número 1. Essa é a única restrição da regra de Quiot, tem que ser número 1. E aí você coloca do lado aqui o menos 1 elevado a i mais j. Esse menos 1 elevado a i mais j
é o mesmo menos 1 elevado a I mais J do teorema de Laplace. Aqui está o 2 e aqui está o 4. Muito bem, então, veja, repare bem o que eu fiz até agora. O que eu fiz até agora foi mesmo parecido, né, com o teorema de Laplace, mas não é o teorema de Laplace, porque no teorema de Laplace nós selecionamos uma linha ou uma coluna. E aqui nós não selecionamos linha ou coluna, nós selecionamos o número 1, que poderia ser qualquer um deles que tem aqui. Bom, e agora? O que muda em relação ao teorema de Laplace? Então agora atenção, que vai vir a grande diferença do teorema. Eu vou montar aqui uma matriz, um determinante, né? Esse determinante também vai ter ordem 3. Então atenção como você vai montar esse determinante aqui. Você vai separar a linha e a coluna daquele 1. Vamos separar a linha, não rabisque, porque no teorema de Laplace a gente acaba rabiscando, né, para poder eliminar a linha e a coluna. Não rabisque, só selecione. Aqui está a segunda linha e aqui está a última coluna. Muito bem. Então, depois que você separou aqui todos esses números, agora nós vamos montar um determinante que vem na continuação ali da regra de Chiot. Achei a minha cor azul. Vamos lá. Quem são os números que sobraram? Quem são os números que não estão dentro dos retângulos que você separou ali? Nós temos o 2, o 3 e o menos 1. Então você coloca assim, ó, 2, aí coloca bem afastado 3, e aí coloca bem afastado menos 1. Egg, por que bem afastado? Já explico para você. Outros números que sobraram. Sobrou o 1, o menos 1 e o 0. E depois sobrou o menos 2, 2 e 1. Muito bem, eu vou fechar aqui o determinante. Aqui está, vou fechar mais ou menos aqui. Legal, Danilo, você vê se consegue pegar tudo aqui para mim, ó, desde lá do começo, tá? Desde o começo lá da regra de Chiot até aqui, para que a gente possa ver exatamente como que vai transformar uma coisa na outra, ok? Beleza, como que uma coisa vai virar a outra. Agora, atenção. Montamos os números que sobraram ali, ok? Todos os números que sobraram daqui, nós separamos a linha e a coluna. Bom, agora qual é a grande diferença dos dois métodos, da regra de Chiot e do teorema de Laplace? Você vai colocar todo mundo aqui menos. 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 Ok? Então, os números que sobraram, você põe menos. Nós vamos fazer uma conta de subtração. Agora, menos quem? Então, é claro que o que vai vir depois do sinal de menos tem alguma coisa a ver com os números que estão dentro dos retângulos ali. Então, nós separamos os números que não estão nos retângulos. Lembre que os retângulos vieram do número 1 que você escolheu, ok? Esses retângulos podem estar em qualquer posição, não é? Ok. Então, separamos os números, colocamos os sinais de menos. Agora, atenção. Quem são os números que nós vamos colocar depois do sinal de menos? São esses daqui, ó. Pega esse 2 que está aqui. Esse 2, que é esse 2 que está na primeira posição, você vai caminhar para a coluna que você separou e vai caminhar para a linha que você separou. É muito simples. O 2 ele está numa certa linha e numa certa coluna. Então você vai caminhando naquela linha até chegar na coluna que você separou e vai caminhando até a linha até chegar, vai caminhando pela coluna até chegar na linha que você separou. Não é difícil. Você vai ver como encontrar esses caras. O que eu faço com esses dois números aqui? Multiplico. Menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. Então, a gente coloca aqui 2. Pronto. É só fazer a mesma coisa agora para todos os números. Vamos lá. Vamos ver se você enxergou e entendeu a ideia. Pega o 3.
caminha na linha até chegar na coluna, caminha na coluna até chegar na linha, naquela linha separada, naquela linha que nós separamos. Menos 2 vezes 0. Menos 2 vezes 0 vai dar 0. Você multiplica os números e já coloca aqui depois o sinal de menos. Não é tão complicado, né? Tem que só conseguir enxergar aqui a ideia. Esse menos 1 vezes menos 2 esse menos 1 tem o menos 2 e tem o 1 aqui na linha e na coluna. Então, nós vamos fazer menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Vou colocar o menos 2 aqui entre parênteses. Muita atenção quando for sinal negativo, né? Porque daí vai ter que pôr entre parênteses por causa da regra de sinal na hora de trocar. Vamos fazer todos os outros ali um pouquinho mais rápido? Vamos lá. Próximo. Esse 1 tem o menos 1 correspondente e tem o 2 correspondente. 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Este menos 1 tem o 2 correspondente e o 0 correspondente. Então, aqui vai dar 0. Porque fica 2 vezes 0, né? Basta multiplicar o elemento da linha e da coluna. E esse 0 tem o 2 correspondente e o 1 correspondente. Então, fica 2 vezes 1, 2. Ah, Egg, eu gostei mais dessa regra, né? Laplace é um saco de fazer. Não sei, né? Eu acho mais fácil fazer Laplace quando tem 3 zeros. Claro, eu acho mais rápido, né? Mas se você gostou do QO, você sempre pode fazer QO. Lembrando que só pode fazer QO com o número 1, ok? Para poder separar a linha e a coluna. Senão, não vai funcionar. Esse menos 2 tem o menos 1 correspondente e o menos 1 correspondente. Então, menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Esse 2 tem o menos 1 correspondente e o 0 correspondente. Então, aqui vai dar 0. Reparou que quando tem o 0, aí vai acabar todo mundo ficando 0, né? Depois do sinal de menos. E, por fim, esse 1 aqui tem o menos 1 correspondente e tem o 1 correspondente. Então, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Prontinho. Essa é a regra de QO. Agora, a gente vai calcular esse determinante aqui usando a regra de Sarrus, que nós já conhecemos bem. Aqui vai ficar 1 vezes menos 1 elevado à sexta, vou colocar mais 1 aqui, vezes. Esse mais 1 veio dessa conta aqui, né? Vamos colocar esta conta como resultado. Esse 1 que está aqui. Muito bem. Então, agora, vamos calcular o determinante usando a regra de Sarrus. Usando a regra de Sarrus, porque... Eu falei regra de Sarrus? É que eu estava dando aula de sistemas. Agora há pouco não tem nada a ver com regra de Sarrus. Usando a regra, eu falei Sarrus. É Sarrus mesmo. Eu estava misturando Sarrus com Cramer. Ok. Eu fiz uma conta errada também na outra sala. Eu fiz 504 vezes 10. 504 vezes 10, 540. Pois é, eu preciso treinar um pouco mais de matemática, que a coisa está ficando feia. Né? 504 vezes 10 não é 540, né? Eu sou um retardado. Aqui fica 0, 3 menos 0 dá 3, menos com menos dá mais, então menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 dá 1. Na linha de baixo, menos com menos dá mais, 1 mais 2 dá 3, menos 1 menos 0 fica menos 1, e 0 menos 2 dá menos 2. Por fim, menos 2 menos 1 dá menos 3. Ok. 2 menos 0, 2. 1 mais 1. 1 mais 1. Cuidado com as regras de sinais que nós temos aqui. Ok, fechamos então o determinante. Esse determinante, regra de Sarrus. Nada, eu confundi aqui com a regra de Cramer, né? Que eu estava fazendo agora há pouco. Aqui 0, 3 e menos 3. E a segunda linha, 3 menos 1, 2. 3 menos 1 e 2. Prontinho. E agora sim, vamos calcular as diagonais. Nós já treinamos bastante, né? A regra de Cramer. Não é para ter dificuldade com isso aqui. Primeira diagonal principal vai ficar menos 2. Ok? Mantemos sempre o sinal, né, da diagonal
principal aqui, segunda diagonal principal, menos com menos dá mais. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 6, 18. Fica mais 18. E a terceira diagonal, aqui está. Essas diagonais aqui formadas, né? São formadas porque nós montamos as outras colunas e formamos novas, entre aspas, diagonais principais. 1, 3, 2, 6. Aqui está o mais 6. Vamos para a diagonal secundária. Não esqueça que na diagonal secundária tem que trocar o sinal. Então, agora na diagonal secundária, esta diagonal secundária, que é a original, fica menos 3 menos 1 vezes 1, menos com menos dá mais. Então, na minha cabeça, a conta deu 3. 3 positivo, mas vamos escrever com o sinal trocado, porque é diagonal secundária, menos 3. A próxima apareceu um 0, então é uma alegria. Quando aparece o 0, é sempre uma alegria. Pode pôr qualquer sinal, porque é 0 mesmo. E, por fim, 3 vezes 3 vezes 2. Oi? Errei alguma conta. Errei alguma conta. Eita, olha aí a conta que eu coloquei. Eita. A coisa tá feia mesmo. Aqui? 0 vezes menos 1. Ok. Eu fiz menos 1 vezes 2 menos 2, né? Obrigado por terem me avisado. Né? É claro que alguma coisa errada ia aparecer. Então, hoje o dia está esquisito. Quem que falou? Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado mesmo. Aqui estão. Obrigado. É 0, né? Porque eu fiz só menos 1 vezes 2 e esqueci do 0, que quando aparece o 0 é uma alegria. Obrigado mesmo, e era tudo errado. E por fim, 3 vezes 3 vezes 2. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 9, 18. Como é diagonal secundária, vai dar menos 18. Muito bem. Aqui está. Esse é o determinante. Se eu fiz tudo certinho, né? Me ajude aí se eu não fiz, mas essa é a montagem, né? A montagem está correta e as contas você sabe que eu erro. Muito bem, então aqui é 1 vezes 1. Esse 1 é positivo mesmo, porque está elevado a expoente par, né? Menos 1 elevado à sexta. Então, vou cancelar o mais 18 com o menos 18. Menos 3 mais 6 dá 3. Então, a resposta fica 3. 1 vezes 1 vezes 3. Beleza. Aqui está. Então, é claro que é um bom treinamento, né? Se você tiver um tempinho livre durante o seu dia, é um bom treinamento você fazer a mesma conta anterior usando o Laplace. Eu digo que é um bom treinamento porque vai demorar um pouquinho, pelo fato de você ter que calcular, no mínimo, 3 cofatores, né? Mas essa é a regra de Sarros que eu queria te mostrar. Errei de novo o nome da regra. Essa é a regra de Quió que eu queria te mostrar. E aí você decide, tá? Você decide se você quer mesmo usar a regra de Quió, se você quer usar a regra de Laplace, se você gostou das duas e quer, né, saber e aplicar as duas, tudo bem. O importante é você saber como trabalhar com as duas regras. Beleza? Vamos lá, então? Vamos para esse canto do quadro. E nesse canto agora, pessoal, vamos para as outras propriedades. Eu vou colocar aqui outras, porque eu não falei de todas para vocês, né? Na semana passada, outras propriedades. Aqui. Na semana passada, eu comentei as principais, né? As principais, porque são as que a gente mais usa. Né? Mas não quer dizer que essas aqui também não apareçam. Elas aparecem também e a gente mistura. A gente acaba tentando sempre misturar as propriedades da aula passada com as de hoje, ok? Então, começando com um determinante, vamos montar aqui um determinante e eu te explico, então, a característica das propriedades. Primeiro determinante, 1, 2, menos 1, 1, 0. 0, 3, raiz de 2, π menos 1.
Ih, Egg, já tá zoando, né? Você não sabe nem fazer conta com um número inteiro? Imagine colocar o raiz de 2 e o π. Já tá ficando maluco. Próximo. 0, 0, 1, menos 1, raiz de 5. Depois, 0, 0, 0. Aqui eu coloco 4, vou pôr menos 4. E 1. E por fim, 0, 0, 0, 0, menos 2. Muito bem, copie para mim esse determinante aqui. Essa é a primeira, eu vou chamar isso aqui de primeira propriedade, tá? Coloque aqui o número 1, ó, do ladinho, só para a gente poder separar as propriedades de hoje. A primeira propriedade é a propriedade da matriz triangular. Então, nós comentamos sobre matriz triangular lá na primeira aula, né? Esse aqui é um determinante de uma matriz triangular. Por que essa matriz é triangular? Lembra? Essa matriz ela é triangular superior. Como é que eu sei disso? Ela é triangular superior porque inferiormente nós temos um triângulo de zeros. Aqui, ó. Inferiormente? Inferiormente a quem? Né? Inferiormente em relação a quem? Ora, inferiormente em relação à diagonal principal. Aqui está a separação da diagonal principal. Muito bem. Então, diagonal principal, 1, 3, 1, menos 4 e menos 2. Essa matriz é uma matriz triangular e a dúvida é: como nós calculamos um determinante de uma matriz triangular? Repare que é um determinante de ordem 5. Né? Então, você tem 3 possibilidades aqui. Determinante de ordem 5. Primeira possibilidade, tentar usar Laplace. Segunda possibilidade, tentar usar QO. Terceira possibilidade, se é de ordem 5 e caiu numa questão de vestibular, então deve ser uma questão de propriedade. Eu não estou dizendo que nunca vai cair uma questão de ordem 5. Não é isso. Se aparecer uma questão, um determinante de ordem 5, provavelmente é uma questão de propriedade. Porque demora muito para fazer uma questão dessa usando regra de QO ou regra de Laplace. Então, como nós calculamos qual é a propriedade? Para você calcular um determinante de uma matriz triangular, é muito fácil. Basta você multiplicar os elementos da diagonal principal. Só isso. Você vai multiplicar 1, 3, 1, menos 4 e menos 2. Então, se a matriz for triangular, é uma alegria. Não funciona só para a ordem 5. Se ela for triangular de ordem 2, triangular de ordem 3, triangular de ordem 4, qualquer ordem, a propriedade da matriz triangular vai funcionar. Eu coloquei de ordem 5 para ficar mais interessante e você perceber que, se aparecer ordem 5, provavelmente vai ser uma questão de propriedade. Então, aplicando a propriedade aqui da diagonal principal, 3 vezes, aqui dá 8, né? Menos 4 vezes menos 2, 8 vezes 3, 24, matamos, 24, então, é o resultado do determinante dessa matriz aqui. Maravilha? Vamos para a segunda propriedade. Então, você já sabe que se aparecer matriz triangular é uma alegria. Matriz triangular é sempre uma alegria. Segunda propriedade. Na segunda propriedade, eu vou te ensinar algumas ideias para o determinante dar zero. O determinante, ele dá zero em algumas ocasiões. Né? Essas ocasiões dependem de como você vai operar as linhas e as colunas. Então, por exemplo, olha só. Esse determinante que eu vou montar aqui, 1, 2, 2, 4, esse aqui dá zero. Aí você vai falar assim, tá, eu sei que dá zero, porque eu sei calcular. Né? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Eu sei que dá zero, porque eu sei calcular, mas não quero que você pense no cálculo.
Eu quero que você entenda a propriedade, porque a propriedade funciona daí para qualquer tipo de determinante. Egg, mas qual é a propriedade? Já vou te explicar. Próximo. 1, 2, 3. 0, 1, 2. Aí na última linha eu vou colocar isso daqui, ó. Menos 1, 1, só um pouquinho aqui, vou deixar aqui mesmo. Menos 1, ok? E aqui menos 1. Beleza? Esse segundo determinante também dá 0. Uma simples inspecionada, uma simples inspeção, você consegue perceber que esse determinante dá 0 sem calcular o determinante. Já vou te explicar o que você faz. Vamos para mais um exemplo. Último exemplo. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Menos 1, 0, 1, 2. Aqui. 3, 1, 2, menos 1. Então você viu que eu formei a primeira coluna, a segunda coluna, a quarta coluna, e aqui agora eu vou fazer uma conta na minha cabeça e vou colocar a resposta aqui. Vou colocar menos 2. Não vou pôr menos 2. Menos 2 não gostei. Vou fazer outra. Vou fazer 7. Ok, aqui vai ficar 4. Aqui vai ficar 7. E aqui vai ficar 2. Okay. Supondo que eu acertei todas as contas, né? Isso aqui também dá 0. Então anote para mim esses 3 exemplos. Esses 3 exemplos aqui, eles dão 0. Não quero que você calcule, eu quero que você enxergue, então, as propriedades que eu vou te falar agora. E aí, quando você tiver um problema na sua frente, quem sabe a resposta não seja 0. Né? Você vai tentar inspecionar e vai tentar descobrir se vai dar alguma dessas ideias que eu vou te mostrar. Muito bem, por que o primeiro, então, dá 0? Esse primeiro aqui dá 0 pelo simples motivo de uma linha ser múltiplo de outra linha. Ou de uma coluna ser múltiplo de outra coluna. Como assim, Egg? Assim, ó, se eu fizer 1 vezes 2 e 2 vezes 2, o resultado vai dar exatamente o mesmo valor aqui da última coluna. Não precisava ser vezes 2, podia ser vezes 3, podia ser vezes menos 1, né? Qualquer número. Quando você multiplica, a propriedade é assim, multiplica uma coluna ou uma linha por um número. Se o resultado estiver na outra linha, o resultado do determinante é 0. Bom, não precisa ser só multiplicação, pode ser adição também. Adição ou subtração. Então, dá uma olhada nessa conta aqui. Você reparou que eu preenchi a última linha por último, né? Não é porque está todo mundo igual, não tem nada a ver. Pode ter uma linha inteira com o mesmo número. Não é isso que faz o determinante dar 0. Então, o fato de dar 0 não tem nada a ver com esses menos 1 aqui. O fato de dar 0 tem a ver com o seguinte. Se nós fizermos a segunda linha menos a primeira, segunda menos a primeira, deu a terceira. Não é que é mesmo? Olha aqui, ó. Segunda menos a primeira. 0 menos 1 dá menos 1. 1 menos 2 dá menos 1. E 2 menos 3 dá menos 1. É coincidência que todos deram iguais aqui. O importante é que, fazendo a segunda menos a primeira, dê a terceira. Podia ser menos ou mais também, podia ser mais, não tem problema. E aqui a gente fez com linha, mas podia ser coluna. Por exemplo, a primeira coluna mais a segunda coluna deu a terceira coluna. Vai dar 0. Sei lá, a primeira coluna mais a terceira deu a do meio. Vai dar 0. É qualquer relação existente entre as colunas com multiplicação por um número, multiplicação por uma constante, ou somando e subtraindo. E essa aqui é a mais louca de todas, porque dá para misturar as duas. Dá para misturar as duas. Como assim, Egg, misturar as duas? Assim, ó, essa coluna do meio aqui, você viu que eu preenchi por último, né? Então deve ter alguma coisa a ver com essa coluna do meio. No dia do vestibular, você vai ter que olhar e tentar descobrir alguma relação.
Você percebeu como é que eu cheguei nessa coluna do meio aqui? Eu fiz assim, ó. Eu fiz a quarta coluna vezes 2. Olha que loucura. E somei com a primeira. Isso deu a terceira. Não. Olha aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Tá, mas e a segunda? A segunda você não fez nada? Não, não fiz nada. Você pode ignorar uma linha ou uma coluna e fazer a conta com as outras, não tem problema. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Estou feliz que eu acertei as contas na hora de montar. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 4, 2. Então, fazendo a quarta coluna vezes 2, somando com a primeira, deu a terceira. Podia ser subtraindo, né? Podia ser vezes 4, podia ser vezes 3, qualquer uma delas. Então, essas propriedades aqui, elas são um pouquinho mais complicadas de você perceber. Mas você vai ver que o determinante vai dar zero nessas ideias aqui, ok? Multiplicando por uma constante, somando ou subtraindo linhas e colunas, e além disso, misturando os dois, multiplicando e somando, multiplicando e somando, multiplicando e somando, também funciona. Muito bem, vamos lá para o outro canto do quadro. Vamos para a terceira propriedade. Vai lá. Ok? Terceira propriedade. Vou apagar aqui o matemática egg. A terceira propriedade a gente chama de determinante de Vandermonde. Então, um momento. Aqui, esse canto do quadro agora. Escreva lá para mim, determinante de Vandermonde. Esse aqui está um pouquinho fraquinho, eu vou deixar separada. Vou pegar outra caneta vermelha aqui. Determinante de Vandermonde. E quando a gente fala esse nome, né? Aqui. Gente, que dificuldade para fazer um N. Que coisa louca. Né? Aqui está. Beleza. O determinante de Vandermonde, o nome Vandermonde, é claro que você já lembra, né, de fazer uma maratona do Harry Potter. A gente pode fazer 25 horas de Harry Potter, né, para poder lembrar aí do determinante. Então, como é que funciona? O determinante de Vandermonde é uma matriz muito, muito específica. Você tem que olhar para a matriz e pensar, nossa, é uma matriz de Vandermonde. E se for uma matriz de Vandermonde, você pode aplicar, então, ao determinante de Vandermonde. Vou te explicar como é que funciona. Então, vamos fazer uma de ordem 3 aqui, uma de ordem 4. Eu vou fazer de ordem 4 porque a de ordem 5 fica muito grande, mas a ideia é a mesma. Então, montando um determinante de ordem 4. Olha só como é a matriz de Vandermonde. Primeiro, você vai colocar a primeira linha ou a primeira coluna cheia de número 1. Então, 1, 1, 1, 1. Egg, tem que ser inteira 1? Tem. A primeira coluna ou a primeira linha tem que ser tudo 1, senão não é a matriz de Vandermonde. Tá, o que mais? A segunda linha, como eu escolhi aqui colocar na horizontal, né, eu não estou colocando nas colunas, então a primeira linha é tudo 1, agora a segunda linha, você coloca o que você quiser. Tanto faz, o vestibular vai colocar um monte de coisa maluca aqui. 2, menos 1, sei lá, 0, 3. A segunda linha é qualquer coisa, ok? Geralmente, o determinante de Vandermonde é a segunda linha que muda. Agora, atenção. Quem é a terceira linha? A terceira linha não pode ser outra. Tem que ser essa que eu vou escrever. Quem é a terceira linha? 4
1, 0, 9. Você entendeu de onde que eu tirei esses números aqui? Calma que eu vou fazer a quarta linha. A quarta linha não pode ser outra. Tem que ser obrigatoriamente essa que eu vou escrever. A quarta linha é 8, menos 1, 0, 27. Dá uma olhada, então, nessa matriz aqui, nesse determinante de Vandermonde. Esse determinante, o resultado desse determinante, ele é um resultado que não precisa aplicar Laplace, não precisa aplicar QO. Tem uma maneira muito mais simples, porque isso aqui é uma matriz de Vandermonde. Por que é uma matriz de Vandermonde? Primeira linha só tem número 1, segunda linha é qualquer coisa, a terceira linha é o quadrado da segunda, e a quarta linha é o cubo da segunda. A segunda linha eleve ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, menos 1 ao quadrado, 1, 0 ao quadrado, 0, 3 ao quadrado, 9. E agora eleve ao cubo a segunda linha. 2 ao cubo, 8, menos 1 ao cubo, menos 1, 0 ao cubo é 0 e 3 ao cubo é 27. Se nós estivéssemos fazendo com 5, aí você ia pegar a última linha e ia elevar a quarta. E assim por diante, né? Eleva ao quadrado, eleva ao cubo, eleva a quarta e vai montando as outras linhas, dependendo do tamanho do seu determinante, né? Bom, mas não acabou ainda, Egg. Já entendi. Essa é uma matriz de Vandermonde. Agora, como é que calcula o determinante? Toda vez que você tiver na sua frente uma matriz de Vandermonde, você vai calcular o determinante assim, atenção. Você sempre vai fazer quem vem depois menos quem vem antes. Quem vem depois menos quem vem antes. Egg, não tenho nem ideia do que está falando. O que é depois menos antes? É bem fácil. É assim, ó. Pegue aqui a segunda linha. Quem é... Vamos começar com o 2. O 2 vem depois de alguém? Não, porque o 2 é o primeiro que está é a primeira posição. Tá, não entendi. Calma. Menos 1. O menos 1 vem depois de alguém? Vem. O menos 1 vem depois do 2. Você vai pegar só aquela linha que muda. Esqueça as outras. Esqueça a terceira, a quarta e a primeira linha. Pegue só a linha que muda. O menos 1 vem depois do 2. Ah, então você faz depois menos antes. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2 dá menos 3. Coloca aqui. Não acabou. Não acabou porque agora a gente tem que ir para o 0. 0. O 0 vem depois de alguém? Vem. O 0 vem depois do menos 1, mas também o 0 vem depois do 2. Vem depois naquela linha, né? Eu digo depois, eu quero dizer para frente, naquela linha que nós separamos. Bom, se o 0 vem depois do 2, você vai fazer 0 menos 2. 0 menos 2 dá menos 2. Mas o 0 também vem depois do menos 1. Então você faz 0 menos 1. 0 menos menos 1. 0 menos menos 1 vai ficar menos com menos mais. Aqui vai ficar mais 1. Tá entendendo a ideia? Sempre quem vem depois, menos quem vem antes. Ok? E por último, ainda está faltando 3. Olhe para o 3 e me diga, o 3 vem depois de quem? O 3 vem depois de quem? Espera aí. Então tem uma porrada de coisa. O 3 ele vem depois do 0, vem depois do menos 1 e vem depois também do 2. Então você faz 3 menos 0, 3. Depois 3 menos menos 1. 3 menos menos 1 vai dar menos com menos mais, né? Então fica 4. 3 menos menos 1. E por fim, 3 menos 2. O 3 também vem depois do 2. Egg, o que você faz com todos esses números? Você multiplica com todo o carinho do mundo e acabou. Esse é o determinante de Vandermonde. O determinante de Vandermonde, que são determinantes muito específicos, né? São cálculos muito específicos porque a matriz é uma matriz bem louca mesmo.
Fazendo a multiplicação, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 4 dá 12, então 6 vezes 12, o resto é tudo 1, 6 vezes 12 é 72. Pronto, pessoal, finalizamos então a nossa matéria de determinantes, tá?